Olá, amores especiais! Tudo bom com vocês? Prontos aí para mais uma live aqui no nosso Instagram? Hoje nós temos um bate-papo maravilhoso com a Gabi Peixoto, a fisioterapeuta maravilhosa, e nós vamos falar aqui sobre reabilitação infantil e sobre a importância da fisioterapia. Então, fiquem ligadinhos na nossa live. Aí, Gabi! Bom dia, Tudo tudo bom? bem, deu certo. Deu certo, tá vendo? Super certo, super Amém. certo. Bom dia para todo mundo que está com a gente. Gabi, tá todo mundo chegando aqui, ó, dando bom dia nesse sábado gostoso, maravilhoso. Bom dia. E ficou mais bonito ainda porque a gente tem live hoje. Sábado passado a gente não teve, mas esse sábado a gente tem com a Gabi. Então, Gabi, vamos já começar a nossa live aí, descobrindo os segredos da Gabi. Antes da gente falar aí da fisioterapia, vamos descobrir aí, Gabi, conta pra gente por que você escolheu a fisioterapia. Priscila, eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas, eu sabia que eu queria ter esse contato, eu nunca fui a pessoa do computador, da tecnologia, e eu queria alguma coisa na área da saúde, né? E eu escolhi a fisioterapia numa revistinha de profissões, né? Eu li lá, eu tinha um amigo, Isaac, lá da minha igreja, eu conversava muito com ele nessa época que eu estava meio perdida, não sabia o que fazer. E eu gostei do que eu li lá, né? Mas eu tinha, assim, pouquíssimo contato com essa profissão. Eu nunca tinha visto um fisioterapeuta atuar. Mas por alguma razão eu escolhi, acho que escolhi super bem, né? E aí na faculdade eu confirmei, eu fui vendo que era uma profissão que era da área da saúde, mas não era como um médico que vê o paciente, dá uma receita e vai embora, né? Não, a gente acompanha, a Sim. gente fica muito, muito lado a lado com a família, com a criança, no caso que eu Tem um estava maior atendendo. contato, né, Gabi? Sim, você acompanha tudo. Lá na clínica a gente brinca que é uma família, então vira uma família. E aí foi nisso que eu escolhi. E eu acho que você vê o resultado, você vê uma pessoa melhorando, você vê uma vida se reestabelecendo, é muito bom. Mas foi assim, bastante por acaso. Ai, que lindo. Não, eu acho assim uma das profissões mais lindas assim, a fisioterapia. E É, acho que todas infantil essas áreas ainda da que reabilitação são muito encantadoras. e você focou na reabilitação infantil. O Sim, que também que te moveu a essa área específica? então, aí já foi um pouco mais com conhecimento, né? Durante a faculdade, a gente foi vendo as matérias que tinha e a parte da neurologia era muito encantadora para mim, né? Como que o cérebro consegue se reorganizar depois de um trauma, depois de uma lesão. E eu acho que de todas as áreas da fisioterapia que eu conheci na faculdade, né? Os fisioterapeutas me perdoem, mas que eu conheci, era que eu via assim com mais impacto, era aquela que eu via que a gente dava mais diferença na vida da pessoa, né? Porque geralmente é uma pessoa já desacreditada e tal. Hum. Só que o meu tamanho, eu sou, né, eu tenho 1,62 m, né? Ainda dizem que esses dois eu me dei de presente, que seriam 1,60 m, mas eu tenho 1,62 m, não esqueçam desses dois. E aí eu não tinha condições de atender um adulto, né? É muito trabalhoso, porque você tem que Sim. pegar mesmo, né? Então, só para tirar da cadeira de rodas já é um trabalho. Então, eu vi na neuroinfantil a forma de eu fazer aquilo que eu gostava com uma eficiência maior, né? E aí eu fiz os estágios extracurriculares na faculdade, que eram no contraturno, e lá a gente atendia efetivamente as crianças, né? E aí eu fui tendo esse contato, e aí você vê como é gostoso, como é mais leve, como é gratificante. Aí eu fiquei na neuroinfantil. E criança, né, Gabi? É tudo de bom. Vamos falar a É muito verdade? trabalhar com criança, é muito diferente, é muito. Todo mundo Ah, pergunta da reabilitação, a diferença entre adulto e criança.
É muito diferente adulto de criança, né? A criança, ela não tem uma carga de vida, ela não conheceu muitas coisas. Então, cada conquista que a criança tem, ela supervaloriza, ela fica feliz, né? O adulto, às vezes, não, porque geralmente ele já veio de uma vida em que ele era muito ativo, que ele fazia muita coisa. De repente, por conta de alguma lesão, alguma coisa, ele perde. Então, é muito sofrimento, é uma depressão muito grande, né? Não dizendo que não deveriam ter, né? Claro que é muito Sim, difícil. sim. Mas com criança tem essa outra vertente que eu acho melhor. Ah, gente, antes da gente entrar aqui propriamente no tema, quero dizer para vocês que se vocês tiverem perguntas, mandem aqui na caixinha de perguntas, nessa caixinha que tem um ponto de interrogação. E Gabi vai responder todas as perguntas, tá? Então, mandem perguntas, mandem coraçõezinhos, que nós amamos coraçõezinhos também. Então, fiquem à vontade aqui na nossa live. E vamos lá, Gabi, vamos falar aí um pouquinho sobre a importância da fisioterapia. Tá. A fisioterapia na neuroinfantil, ela trabalha com crianças que tiveram geralmente algum problema no nascimento, ou antes do nascimento, ou durante o nascimento, ou horas após o nascimento, e vieram com alguma questão motora, né? Nós não trabalhamos na fisioterapia, a gente não tem como prioridade a gente trabalhar questões mais cognitivas ou comportamentais, né? Então, um trabalho multidisciplinar para isso é mais importante se a gente tiver uma criança que tem essa demanda maior. Então, nosso foco é realmente a reabilitação motora. O que é a reabilitação motora? A gente entende que o cérebro da criança, do adulto, do ser humano, ele tem a capacidade plástica, né, que é a capacidade de se regenerar quando ele perde alguma função. Então, o cérebro perdeu alguma função, a gente vai criar caminhos alternativos para que aquela função seja restabelecida, né? Eu costumo explicar em termos práticos. Se você pega uma avenida, a Marginal Pinheiros, totalmente engarrafada, você vai procurar vias alternativas para chegar no seu destino, né? E o nosso cérebro, ele é assim, ele funciona em quadradinhos, né? Então, se eu lesiono uma parte, eu consigo ligar outro neurônio acima. Ele não trabalha em série, né? Se fosse apenas uma série, a hora que ele rompe, eu não teria como religar. Então, quando a gente vai colocando a criança para repetir estímulos, para fazer atividades que ela precisa alcançar, eu vou dando oportunidade do cérebro se reorganizar, né? Então, a fisioterapia é importante nesse aspecto, para a gente oferecer novas alternativas. Esses caminhos alternativos, nem sempre, ou geralmente, eles não são tão eficientes quanto aquele neurônio que foi lesionado. Mas a gente consegue dar a função novamente para aquela criança, né? Então, a importância da fisioterapia, para a gente responder em termos práticos, é a reinserção do indivíduo nas suas questões motoras na sociedade, de mobilidade, de autocuidado, dentro daquilo que é possível de se chegar dentro do prognóstico do indivíduo que a gente está tratando. Ô, Gabi, deixa eu te perguntar, por exemplo, esses dias eu passei no Neuro com meu filho e ela estava falando sobre a escrita dele, né? E aí ela pediu para ele escrever e tal, e aí ela falou assim, eu não lembro o termo técnico, né? Mas ele pega a caneta e tal, de uma forma, ele teria que fazer um pouco de físio para dar uma melhorada. O que a fisioterapia ajuda nos casos, por exemplo, da escrita, né, nessa parte de, acho que é coordenação motora fina, né? Como que a fisioterapia ajuda nisso? Então, quando a gente determina que a criança está falhando em alguma tarefa motora ou ela precisa aprimorar alguma tarefa motora, antes de tudo a gente precisa avaliar por que ela não está fazendo direito, né? Hoje em dia, quando a gente vai avaliar uma criança no consultório, a gente sempre parte daquilo que a criança já é capaz de fazer, né? Antigamente, a gente via uma criança e aí a mãe e o terapeuta já começavam a levantar, elencar tudo que a criança era ineficiente, né? Ela não senta, anda, ela não escreve, ela não segura a cabeça, tal, né? Hoje em dia não. E não viu o que ela já fazia, né? Exatamente. Então hoje a gente faz o seguinte, mãe, né, Priscila, o que o Ian faz?
o que que ele já faz. Eu não quero saber o que ele não faz. O que que ele faz? Aham. Aí você vai me dizer, ele é capaz de segurar um lápis, ele consegue andar, se levantar, tal, e a gente vai elencar tudo que a criança é capaz de fazer. Mas eu não vou verificar nessa primeira análise se o que ele faz com qualidade. Eu quero saber se ele é capaz de fazer. Bom, detectei Sim. lá então que o Ian ele segura a caneta, tal. Mas, dentro disso que ele está fazendo, ele não está conseguindo evoluir para uma escrita mais adequada. Então, eu vou determinar agora quais sistemas não estão funcionando para que o Ian consiga. Estou falando o nome dele certo? É Ian? Io. 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 O Io. Né? Por É. que que o Io não está conseguindo? Então, aí eu vou determinar por quê? Então, assim, é uma fraqueza dos músculos envolvidos na escrita? Ele tem alguma dificuldade, de repente, de ombro para manter, né, a contração muscular adequada para escrever? Ele tem uma dificuldade na pinça, né, para segurar a caneta? Ele tem uma Aham. dificuldade de Às vezes entender esse movimento, né, Gabi, é muito exatamente. difícil para algumas pessoas, É algumas muito crianças, difícil. né? Exatamente. E E não às vezes é tão necessariamente. simples, né? E a gente acha simples e não é simples. Não, não Esse é. É movimento. simples porque a gente faz, né? Muito automático, mas são É, muitos sistemas envolvidos, né? é, Então você tem que ter um movimento de punho para pronuspinação, você tem que fazer a pinça, seu ombro tem que é. aguentar, você tem que ter uma postura. Aí eu vou verificar o que que o Iô tá faltando para que ele consiga fazer essa tarefa. Detectei, aí é o que eu vou tratar. Porém, eu ainda tenho que pensar no seguinte: ele não precisa necessariamente escrever com uma caneta fina, né? Eu posso, de repente, adaptar também. Então, se essa caneta for um Sim, pouquinho mais grossa, se eu fizer um engrossador, será que ele não tem mais condições de escrever, né, essa caneta? sim, Então, a gente vai trabalhar em cima de uma avaliação bem feita. Então, hoje, para a gente poder tratar bem uma criança, ou um adulto, ou qualquer área da reabilitação, tem que ter uma boa avaliação. A gente não pode errar no sentido de pegar uma criança e começar a tratá-la e falar para os pais: eu acho que ela tá mais durinha, eu acho que ela tá melhor. Não, a gente tem que detectar. Então, assim, qual que é a queixa da mãe? A mãe chegou e me disse: eu quero que meu filho escreva melhor. Então, a gente vai aham, tratar isso, né? A menos que eu veja que tem muitas outras coisas antes a serem tratadas, eu digo: olha, Priscila, a gente pode tratar isso num segundo momento, mas agora sim. ele não tem condições, né? Então, é mais ou menos assim que a gente trabalha. Não, maravilhoso, maravilhoso. Eu preciso correr atrás disso. É tanta coisa, E, né, às Priscila? vezes é tanta coisa. Por exemplo, agora também, ela também indicou. é, Ai, gente, agora me fugiu. Aquele das agulhas? Ai, Acupuntura? acupuntura. Isso. Acupuntura também. Começamos a fazer. Jesus na causa, né? Assim, até falando da mão especificamente, Ai, eu usei a sua pergunta para responder, mas quem não, trabalha tem muito problema. bem as mãos são as terapeutas ocupacionais, né? Ah, A gente da fisioterapia, a gente acaba ficando com a questão mais global. Então, tronco, sim. marcha, né, o andar, a postura. Então, a gente tem aí essa subdivisão. Não que eu, como fisioterapeuta, não entenda como trabalhar a mão e Sim, também sim, que o TO não saiba como trabalhar o global, né? sim. Mas numa equipe multidisciplinar, quem teria mais acesso às questões de adaptação, quem teria mais condições de fazer isso, seria realmente uma terapeuta ocupacional. Entendi. Agora, Gabi, eu queria saber assim, dentro das terapias que existem, quais que são as que a fisioterapia faz? Já que a gente já está falando aqui da parte Olha, global. isso, a gente tem muitos recursos, né? Eu só sei falar dos recursos da fisio-neuroinfantil, né? Mas assim, a gente tem métodos, por exemplo, de eletroestimulação, que é uma estimulação muscular através de estímulos elétricos. Nós temos o método Pediacilt, que é um método que a gente usa uma roupinha na criança e por forças elásticas a gente coloca ela de pé. A gente tem o método do MEDEC. Não, eu não trabalho com todos, tá? Tô só Uhum. explanando quais Sim, são, sim, que é um método provocativo, o terapeuta provoca posturas na criança para que ela faça um autoajuste. Tem um método que eu amo, que eu trabalho, que é o conceito neuroevolutivo do Bobat, né? Que a gente acredita que a gente uhum.
precisa alcançar algumas etapas e fazer uma hierarquia cerebral para a gente ir alcançando outras, né? Então, eu vou ensinar a criança a fazer determinadas posturas e vou expor ela a fazer outras posturas para que ela aprenda, né? Então, no conceito neuroevolutivo Bobat, a gente trabalha muito as posturas mais altas da criança. Então, eu não vou esperar que uma criança fique de pé sozinha para treinar a marcha com ela. Não, eu já vou, através de recursos e equipamentos, colocá-la de pé para que ela experimente essa postura e aí trabalhe os aspectos envolvidos na marcha. Enfim, né? É o conceito que eu trabalho. A gente tem a hidroterapia, que é uma terapia também Ai, que maravilhosa. maravilhosa, Maravilhosa. super lúdica, né? Que nada mais é do que a terapia no meio aquático, né? Lá na clínica a gente tem o físio Maurício que trabalha lá com as crianças, né? Então a hidroterapia é um recurso da físio. A gente tem na minha clínica a escalada terapêutica, que é o uso da escalada, né? Uma escalada adaptada indoor, ou seja, né, dentro com uma parede adaptada, e a gente usa com a criança. A gente tem o Pilates infantil, que também é a fisioterapia usando os recursos do Pilates, né? Meu, tem muita coisa. A gente tem o método Tremi. Ai, maravilhoso. Não, eu fico encantada com tudo que eu vejo. Eu acompanho o Instagram de vocês e eu fico encantada com tanta evolução que eu vejo as crianças. Eu já, graças a Deus, eu já tive a oportunidade de ir lá. A gente quer inventar um Ai, Instagram. e assim, é lindo. É lindo, Priscila. Todo dia acontece algum milagre na clínica. Todo dia, né? Milagre, eu digo resultado do trabalho, mas é um milagre, porque é Deus atuando, né? Então, dá vontade de postar tudo toda hora, mas não dá. Mas, assim, todo dia algum pequeno milagre a gente vê. É, assim, encantador. Verdade, Lindo, lindo. Eu já tive assim, esse privilégio de ir lá é e verdade. assim, ver as crianças, nossa, assim, sabe o que é bonito? Assim, é porque todo mundo assim que eles são muito felizes, muito felizes. Sim. Assim, o dia que a gente foi lá, as crianças todas alegres, a gente brincando. O Io amou brincar lá com todas as crianças, foi muito divertido. E eu acho que é isso que os pais, né, a gente procura, né? Além da terapia, a gente procura o profissional, o ambiente que seja acolhedor, né? Então, eu queria também que você falasse um pouquinho sobre o acolhimento das famílias, né? Porque eu acho que, assim, por exemplo, eu como mãe, eu procuro isso no profissional, né? Que ele acolha o meu filho. Eu acho que isso é de extrema importância. Nós lá na clínica, a gente bate muito nessa tecla, né? Tanto com os nossos profissionais, quanto também com os nossos parceiros. A gente trabalha na filosofia do acolhimento. Uma coisa da qual eu faço muita questão, né? E quando a gente reabilita criança, principalmente, o ambiente conta muito. Porque geralmente aquela criança, ela já está traumatizada. Ela já nasceu enfrentando um mundo muito complicado de hospital. Ela não gosta de ver pessoas de branco. Ela não gosta daquele barulho de equipamentos de UTI, né? Então, é muito complicado. Então, quando a gente vai atender uma criança, a gente precisa tirar da cabeça dela, afastar um pouquinho da cabeça dela aquela ideia de hospital, né? Até porque a criança, geralmente a criança com diagnóstico neurológico, ela vai fazer terapia a vida inteira dela. Né? É um pouquinho cruel, mas é a realidade. A gente quase nunca dá alta para neuro, né? Só para os casos muito leves. Fora isso, é uma caminhada de anos. Então, o mínimo que eu tenho que ter é um relacionamento saudável, com limites, né? Porém, com proximidade das famílias que a gente atende, né? Então, o ambiente para criança, lá na clínica, a gente não trabalha de branco, né? A gente trabalha uma roupinha azul, um uniforme. É tudo muito lúdico, é muito colorido, não é tudo pintadinho de branco como um hospital, né? Eu sempre quis um lugar que tivesse grama, que tivesse um estacionamento amplo. Eu quis uma recepção ampla, né? Porque tem clínicas que é um outro conceito muito bom também, que eu respeito muito, né? Mas é aquela coisa mais, às vezes, talvez em prédio, um sobe, o outro desce.
é bacana, mas o que eu queria era uma troca, né? Porque a mãe, ela tá muito naquele ambiente, as famílias Sim. ficam cansadas, né? São famílias fragilizadas. Então, o E não momento é da um criança dia só, né, Gabi, que a gente vai. É não é 2, um dia. 3, 4 vezes por semana. Eu tenho crianças que vão todos os dias para a clínica. Posso dizer que a grande maioria vai todos os dias para a É, clínica, né? Então a gente tem que acolher, né? sim, É óbvio que eu sou profissional, é óbvio que a gente ali está trabalhando, mas existe também uma parceria, existe também o trabalhar por amor, sim. Existe também o trabalhar porque você quer que haja um resultado, né? Então a sim. gente tenta entender as famílias. Nós somos terapeutas acessíveis. Cada terapeuta, a mãe tem o celular do terapeuta que atende o seu filho. Eu amo receber os vídeos das crianças. Às vezes os pais ficam preocupados, mas é fim de semana, tal. É claro que talvez eu não vou sentar ali e responder uma mensagem ou mandar um Sim, relatório, mas eu quero ver o que as crianças estão fazendo, o que as mães estão fazendo, né? Porque fica muito mais leve se a gente tiver essa parceria, né? sim. E tem que ser uma relação totalmente de cumplicidade, de transparência, né? Dos pais trazerem para a gente as suas angústias, as suas dúvidas e a gente também levar para os pais aquilo que está faltando, né? Então, para mim, na minha visão, esse acolhimento dá muito certo, né? Sim. Dá muito certo mesmo. E para as crianças, a gente acaba sendo parte da família, né? A tia Com Gabi, a tia certeza, é a tia Gabi. né? Então a gente vai em festinha de aniversário, a gente, né, frequenta às vezes a casa. Então tem que ter isso, eu acho. Né? Para mim é a melhor forma da gente atingir um objetivo em comum, né? É a gente mostrar essa parceria. Porque, ó, peraí, chegou uma pergunta, peraí. Os pais, eles devem participar do processo da terapia? Tá, a pergunta. Totalmente, totalmente. Os pais, eles começam. A primeira coisa é o traçar o objetivo. Quando eu vou trabalhar com uma criança, como eu falei agora há pouco, a gente precisa trabalhar em cima de um objetivo para que eu possa avaliar, né? A criança com questões neurológicas, ela tem muita coisa para trabalhar. Ela tem uma demanda muito grande, né? O equilíbrio, é a marcha, é a postura, é a posição de cabeça, é a questão visual, é a questão da fala, é a questão da escuta. São 300 coisas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro dar uma limpada, vamos organizar, né? Então, a gente pega a criança, faz a avaliação de tudo que ela é capaz de fazer. Bom, dentro do que ela é capaz de fazer, o que você gostaria que o seu filho fizesse que ele ainda não faz? E não sou eu quem vou determinar isso, né? Porque eu posso Uhum. achar, por exemplo, muito importante trabalhar a autoalimentação do Iô e você dizer, não, mas eu quero a escrita dele, né? Sim, Então, quem vai me dizer é você. E outra coisa, eu vou ficar com seu filho 1 hora por dia, que seja 5 dias por semana. O restante do tempo, ele está em casa, né? Então, os pais, você vê às vezes pais trabalhando que às vezes tem um manejo melhor até do que o terapeuta, né? Então, tem que sim, é uma parceria totalmente, né, de família e terapeuta. Se não existe adesão da família, o processo não, assim, de verdade não adianta, né? A gente já se deparou com algumas situações assim, né? A gente já teve até que cogitar alta de crianças, porque é um trabalho em vão, né? Porque a gente sim. entrega para a família. Se a família não dá continuidade em casa, infelizmente, a gente não consegue ter um resultado satisfatório para essa criança, né? Então, é de extrema importância que a gente informe os pais. É óbvio que a gente tem pais que estão ali totalmente condicionados para ouvir na hora o que o filho tem. Tem pais que a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado para fazer. Tem pais que estão no luto, tem pais que estão na luta. Então, depende muito, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Mas tem que ter essa parceria. Tem que ter essa parceria. Sim, com certeza. Parceria terapeutas e pais, né? É, É muito exatamente. importante. E eu Tem acho que benefício para para. todos. O maior beneficiário é a criança, com certeza. Uhum. Gabi, tá chegando um monte de recadinho aqui para você, ó. Eu Eu queria tô ler conseguindo aqui, peraí, ler ó. alguns, gente. Eu Ó, fico. a Cris Ventura mandou aqui, ó. Maravilhosa essa relação
do fisioterapeuta com a família. O acolhimento ajuda em cada conquista. Com certeza. É isso mesmo, Cris. A Lê também falou aqui, ó, exato, faz toda a diferença o acolhimento. Uhum. Aí a Maria mandou beijos do Biel pra Gabi. Obrigada, Maria. Beijo, Biel. E aqui, ó, a Joelma. Somos do Belém do Pará e estamos tendo a bênção de ser acompanhada pela Físio Gabriela. Como assim? Do Belém do Pará e você atendendo? Como assim? Você está fazendo já teleatendimento, Gabi? Gente, é o seguinte, né? Uma parte até que a gente precisa divulgar bastante. Nós aqui em São Paulo temos uma bênção mesmo, né? O privilégio de termos médicos muito bons aqui, né? O Brasil, ele tá crescendo muito na reabilitação, a nível de país mesmo, até se a gente comparar com outros países. Gente, nossa reabilitação, acreditem, pais, é muito boa mesmo. Uhum. Mas aqui em São Paulo, a gente ainda, né, as coisas ainda chegam aqui primeiro. E aqui nós temos ortopedistas neuropediátricos muito bons, né? São neuromusculares que atendem exclusivamente crianças com questões neurológicas. E eles têm um nome muito grande no Brasil e muitas famílias vêm de outro estado para poder operar aqui, né? Eu vou dizer o nome, um dos médicos é o doutor Luiz Antônio Pellegrino, que agora está já aposentando, mas deixou aí o seu legado. Tem o doutor Adriano Eberli, tem o doutor Alexandre Zucon, né? São médicos que fazem cirurgias minimamente invasivas quando necessário, são cirurgias muito tecnológicas, são cirurgias que prezam muito pela qualidade da criança. E no protocolo dessas cirurgias está previsto um pós-operatório precoce. Então, a criança opera na segunda, na quarta-feira, se não tiver cirurgias de partes ósseas, que é um pouquinho mais complicado, a gente já inicia o processo de reabilitação na físio, né? Então, para a criança não sentir os impactos de ficar de gessinho, de tala, para ela não perder durante o tempo de imobilização e para já ir fixando a cirurgia no músculo esquelético da criança, a gente já inicia o pós-operatório. E aí as famílias vêm de fora e às vezes o doutor indica, né, ele dá meu telefone, e aí eu vou até o hotel onde a família está hospedado, né? Ai, que lindo! Ou dependendo do caso, a família vem até a clínica. Eles ficam hospedados em São Paulo 15 dias, um mês ou um mês e meio, sendo acompanhado pelo médico e por mim, né? E a Joel, meu caso. Nossa, que trabalho maravilhoso! Aí eu vou até o médico, até o hotel, né? E eu tô atendendo a Juju. E a gente já tem alguns outros pós-operatórios marcados, né? Então, é um trabalho, meu, você não tem ideia. E eu vou, assim, ficando feliz. Nossa, eu tô apaixonada. Eu fico demais, porque você acaba sofrendo porque aí é pouco tempo, é pouco tempo de convívio. Que lindo! É uma delícia. Você conhece gente de todos os estados, você consegue entender como que é a reabilitação em outros estados, né? Depois fica uma amizade. Putz, eu tenho tantas amigas, crianças e mães, assim, de outros lugares do Brasil, sabe? E é muito bom, e fica a dica para quem quiser. Vem numa avaliação aqui com o doutor Adriano, né? Porque tem muita coisa que a gente pode fazer pelas crianças, Priscila. Tem muita coisa no mercado. Com certeza. Ó, a Gabi é a físio do Rafinha, desde seus 3 meses de vida. Agora o Rafinha está com 6 anos. Ai, que bonitinho! E a gente falou do acompanhamento, né? Sim. A relação só vai durar tanto tempo, Priscila, se cada um tiver muito claro o seu papel, né? Uma coisa que é importante, nós como fisioterapeutas, é assim, eu amo a família do Rafael. Hoje o Rafael tá até fazendo, vai ter a festinha de aniversário dele. Né? Parabéns, Rafael! O drive-thru da festinha dele. Mas assim, a gente sempre sabe o nosso lugar. É claro que depois de 5 anos, você tem uma intimidade, você tem uma relação, mas isso nunca interfere no nosso trabalho, né? A gente nunca vai deixar a peteca cair ou trabalhar um pouco menos, né? Então, olha o tanto, né? Eu falo que é muito bom isso, porque eu sei tudo do Rafael, né? Vamos falar do Rafael porque ele citou, mas a maioria das minhas crianças é assim. Então, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu deixei de fazer, eu sei onde eu falhei, eu sei onde eu acertei, né? Eu sei toda a trajetória do Rafael, né? O Rafa, ele vai para a clínica hoje todos os dias, né? Faz todas as terapias que a gente tem lá que servem para ele, tá à disposição. É uma família que chega junto,
que acompanha, tudo que a gente pede faz, e o Rafa, assim, graças a Deus, só evoluindo, né? Então é uma relação de anos, e só dá certo com transparência, respeito mútuo, né? E um objetivo em comum, senão não dá certo. Sim, com certeza. Ó, também tem aqui, ó, um recadinho. Gente, vão mandando recadinhos, perguntas, corações, que amamos corações. Ó, chegamos com Gabriel há 1 ano e já vimos evolução. Ah, o Gabriel da Lid, muita, muita evolução É. mesmo. O Gabriel, ele é uma criança também que mostra muito pra gente, né? E o Gabriel, ontem, os pais do Gabriel fizeram uma live, o pai dele tem um canal também, acho que é Mágico Milton, né? O pai dele é mágico, faz mágicas, né? Ai, que Eles legal. fizeram Ah, uma depois a gente tá em live. contato pra gente fazer live também. Sim, pode fazer, eles falam. Ontem eles fizeram uma live sobre a história do Gabriel, eu não pude assistir na hora, mas assisti depois, né? E o Gabriel é um caso, até na live dele, quem assistir vai ver isso, né? Que foram várias coisinhas pra gente trabalhar, né? Então, primeiro a gente teve que fazer a vinculação com o Gabriel, depois o Gabriel teve que ir no médico para tratar suas questões gastrointestinais que estavam interferindo muito na Uhum. fisioterapia, né? Aí a gente ensina aos pais o primeiro básico de tudo, questão de posicionamento, então mexemos no mobiliário do Gabriel, né? Fomos para casa, olha, preciso disso em casa, preciso daquilo em casa. O pai dele fez tudo que a gente pediu de móveis, ele é super, super, super. Ai, gente, te amo, tia Gabi, recado da Luísa. Ai, aí não vale, hein, Cíntia? Preciso estar concentrada. Todo mundo sabe que eu amo as minhas crianças e a Luísa entra nisso, né? Ai, Luiz. E em Amo. brevemente, irmãozinho de Luísa também. Exatamente. Gente, E para quem não sabe, a tá Luísa ali é no minha sobrinha. forno. Trabalha lá na clínica, ela ajuda muito quando vai lá na terapia. Né? Mas Ó, eu voltando pro Gabriel. não tenho dúvida de que Luísa vai trabalhar com criança. Não tenho dúvida. Será Não tenho terapeuta. dúvida. Será Não, não tenho terapeuta. dúvida. Não tenho dúvida. Ela já é, ela tem uma empatia muito grande, né? Ela sempre vai lá para clínica, então ela já tem muita empatia com as crianças. Mas voltando no caso do Gabi, que eu acho um caso importante da gente falar, e aí a gente Aham. foi melhorando apenas essas coisinhas, né? E assim, menos de 1 ano, não sei, Lid, me desculpa o tempo, eu não lembro, né? Mas o Gabriel já tá sentando sozinho, já permanece, não senta sozinho, ele permanece sentado, né? Uma Aham. diferença entre a criança puxar-se para sentar ou ficar sentado. Mas assim, ele já é capaz de ficar sozinho, já brinca, era uma criança que não pegava em nada, não brincava com nada, né? Mas por quê? Porque os pais estão lá todos os dias na clínica. Às vezes a gente tem problema de horário, dá para vir tal hora, vamos trocar, e eles sempre solícitos, vão todos os dias, fizeram tudo que a gente faz, estão assim, fazendo, como diz o ditado, das tripas corações, né? É, Para dar é conta de tudo. bem isso. É um mundo caro. Quem está aqui de paz sabe Sim, que é tudo caro nessa nossa área, sim. né? Mas é verdade. Então, um grande É. agradecimento assim, para essas famílias que chegam junto mesmo. E eu acho que assim, nada é caro quando a gente vê a evolução do nosso filho, né? Nada, 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 nada é caro quando a gente pensa que hoje ele não está fazendo uma coisa, mas a gente vai dando todas aquelas ferramentas, vocês profissionais vão nos ajudando, e quando a gente vê, eles estão, sabe, fazendo pequenas coisinhas, né? Então, assim, é tão maravilhoso. Eu vejo o Iô, a evolução do Iô, eu falo do Iô porque é o que eu convivo, né? E coisinhas assim que ele não fazia ontem e hoje ele já está fazendo, é lindo. E assim, é só agradecer a vocês profissionais por isso. Vocês são anjos de Deus na nossa vida. A É gente que agradece. muito, muito E no caso bom. do Ian, ele tem uma questão comportamental, né, Priscila? Acho que é É, isso, né? Que vem do diagnóstico de autismo dele. Quando a gente pensa nas questões motoras, a gente acaba adentrando um universo de mobiliários e equipamentos que, assim, gente, quando eu digo caro, vocês podem pensar muito caro. Não é aquele é. caro ok, é um caro fora, às vezes, da nossa realidade, né?
Então, assim, existem meios de conseguir, né? Algumas mães recorrem ao plano de saúde, fazem vaquinhas, porque a criança com questão motora, ela tem que usar uma órtese, tem que andar, às vezes, primeiro no andador, precisa de uma cadeira de rodas adaptada, precisa de uma cadeira. Adaptada. E aí a criança cresce, o pé cresce, tem que trocar a órtese, Tudo cresceu de a perna novo. pequena, né? Tem que ficar em pé, então a gente põe um parapódio, tem que ter uma cadeirinha de carro adequada. Então, assim, E tem que ter algumas uma cirurgias, né, Gabi? Também muitas não são baratas. não são baratas, aplicação de botox para relaxar o músculo. Então, quando eu digo que é caro, é isso. Vale a pena? Muito. A gente tem coisas muito boas, mas é uma pena ainda. Muitos dos equipamentos que a gente usa são importados, né? Isso é caro também para o lado dos profissionais. A gente, para manter uma Sim. clínica equipada, né? Tem muita coisa, né? E o Brasil ainda não produz tudo isso, então a gente acaba sendo onerado por impostos e tudo mais. Mas com certeza vale a pena, né? Todo esforço vale a pena. Eu Vale. costumo dizer para os Muita. pais, Priscila, o seguinte: o importante é a gente saber que tem algo para fazer, né? Eu Sim. trabalho aqui numa região, aqui em Itapecerica, a gente tem famílias de muitas condições, mas a gente também tem famílias muito humildes, né? E eu, assim, Priscila, pode ser a família mais humilde, eu vou levar no melhor que tem. Eu chego pro pai e falo, Com tem certeza. médico, custa R$ 1.000 a consulta, sei lá, custa tanto, mas é o seguinte, esse médico existe, né? Aí as mães começam, mas tudo bem, eu posso até juntar o dinheiro para ir na consulta, mas e se ele falar que meu filho tem que operar, eu não tenho condições? Eu falo, gente, isso aí já não é com a gente, tá? Fica nas mãos de Deus. Primeiro a gente tem que saber assim, tem o que fazer? Porque se a gente chegar no doutor e ele dizer assim para mim, olha, infelizmente não tem nada para fazer por essa criança, tudo bem. Mas se ele falar, tem algo a fazer, aí, Vamos correr aí atrás. começa a nossa luta. Aí a gente corre atrás, a gente dá um jeito e primeira coisa é pedir para Deus. Eu já vi cada milagre lá na clínica, nessa questão. Assim, cada abrir de portas de Deus que Sim. você não acredita. Então, é igual É aquela. verdade. Agora estão falando muito da AME com a vacina, né? Que custa milhões. Sim. Mas assim, tem o que fazer. Isso é muito importante a gente saber. E se tem o que fazer, a gente vai dar um jeito de fazer, né? Vamos Então a fazer. gente tem que fazer, tem que correr atrás, porque tem muita coisa disponível no mercado para melhorar a qualidade de vida das crianças. E nós, como pais, vamos à luta, vamos correr atrás e não vamos, nada vai impedir assim, a gente a correr atrás de coisas boas para os nossos filhos, né? E não para de chegar recadinhos, Gabi. Eu vi um aqui lindo do Enzo. Enzo está com 2 anos com a Gabi. E ele corresponde muito nas terapias. Ah, deve ser um fofo, Enzo. O Enzo, ele Beijo. é uma criança muito especial. Eu gosto muito do Enzo. O Enzo, ele já é de um grupo de crianças que é um pouco mais delicada a reabilitação dele, né? Ele ainda tem bastante aspectos para trabalhar, mas eu gosto muito de falar sobre o Enzo, porque para quem não conhece o Enzo, quem não convive com o Enzo e olhar para ele, vai achar que ele é uma criança que não responde, que não interage, que não faz muitas coisas. E quando a gente dá condições, você consegue estabelecer sim um vínculo com a criança, você consegue tirar da criança muitas coisas, né? E aí entra a nossa sensibilidade como físio, como terapeuta, de receber aquela resposta, de entender que aquilo é uma resposta. Né? E a gente manter a criança com condições de um cardiovascular ok, uma criança sem deformidades, manter a criança com uma qualidade de vida, isso faz parte do nosso trabalho, né? A criança manter-se com uma qualidade de vida dentro do seu nível funcional é muito importante, né? Em alguns casos, a não regressão, não regredir é um grande progresso. É claro que a gente sempre vai em busca do melhor. Eu posso pegar uma criança assim extremamente comprometida. Eu sempre vou acreditar que ela vai sair da cadeira e vai andar. Mas eu não posso Sim. chegar para o pai, pela ciência, pela minha técnica, pelo que eu estudei, e garantir dizer isso para ele, né? Sim. E na maioria dos casos nós não vamos alcançar isso, né? Porque existem coisas, avaliações, classificações que já me dizem. Mas a gente vai acreditar. A gente vai acreditar e a gente que conhece sabe o impacto da criança de sair da sua casa, de ficar em pé na terapia, de enxergar, a gente faz estimulação visual. Eu falo para as mães assim, eu toco piano, né? Mas eu não sou uma exímia pianista. Eu talvez nunca estarei num teatro
né? Que seria o sonho da minha vida, sendo aplaudida, tocando uma... Eu não vou fazer isso, porque passou meu tempo, eu não me dediquei para isso, eu não tenho condições, talvez, para isso. Mas isso não me impede de sentar no meu piano na minha casa e tocar. Então, quando a gente coloca a criança em pé na esteira para fazer um treino, eu não necessariamente preciso que essa criança saia da clínica e faça isso, mas no momento que ela está lá, ela vai fazer. Ela vai andar, ela vai ter essa experiência, ela vai trabalhar os músculos, ela vai trabalhar o coração, ela vai trabalhar a respiração, né? Então, eu olho a clínica assim, e todas as clínicas que eu conheço, como um lugar de uma fábrica de encantamentos, é uma fábrica de momentos especiais, né? Então lá a gente adapta um futebol para aqueles que não jogam, lá a gente adapta um jogo de basquete, né? Lá as crianças que têm baixa visão vão conseguir enxergar melhor. Então é isso que a gente faz, que a gente proporciona, né? Aí a gente vai ver quais as famílias que, ok, valorizam esses pequenos momentos e sabem que eles vão ser levados para a vida, ou às vezes tem gente que acha que isso é muito pouco, né? Para quem não tá ali no nosso dia a dia mesmo. Ó, recadinho da Lorena. A Lorena tem pouco tempo na clínica, mas ela tá agradecendo a Deus por ter colocado a Gabi nas nossas vidas. Ai, que fofa! Obrigada, Alda. A Lorena é uma graça. Gente, a Gabi vai sair daqui, ó, enorme, toda inflada. Porque estamos aqui... Mas ela, gente, mas ó, quem conhece a Gabi sabe que ela é tudo isso e muito mais, tá, gente? Não, gente, ela é muito, sabe? É uma. Eu até canso de falar disso para as mães. Tem dias que é uma rasgação de seda naquele grupo, porque a gente se reconhece, né? O que eu faço vem das crianças, né? Vem dos pais. Eu não me enxergo assim, né? Eu não acho que eu sou tudo isso que falam, né? A minha admiração é recíproca, né? Eu acho que, na verdade, isso vem das crianças, vem das famílias. Eu não sei, Deus é que dá força para essas mães, porque é muito admirável, né? Eu tenho muita admiração mesmo. A Alda é uma mãe, assim, que falou da Lorena. Não tem nada difícil para a Alda, gente. Não tem nada difícil para a Alda, né? A Lorena, você vê, ela é um outro caso. É uma criança que motoramente, biomecanicamente, você vê que ela não tem quase nenhum empecilho para ela atingir as suas demandas motoras, né? Mas tem ali uma questão cognitiva que tem que trabalhar, uma questão visual que tem que trabalhar. Então a gente faz a estimulação visual na Lorena, ela super responde, fica feliz, e a Alda vai e faz em casa. Tudo. Tá vendo? E aí é muito importante. Porque, olha, pais, não adianta vocês enganarem as terapeutas, falar que faz, porque a gente né? sabe, tá? Quando com certeza. O resultado, a gente sabe se o pai tá fazendo em casa ou não tá fazendo. Ó, um recadinho aqui do Milton, ó. Comecei na arte mágica depois dos 40. Você sabe que nunca é tarde para aprender. O aprendizado é a única coisa que ninguém pode lhe tirar. Ai, que lindo, Nilton! Olha, gente, tem um André mandando um coração para mim. O André é meu namorado. Meu Deus. Não, agora a Gabi vai subir no teto agora. Não vale, né? Mas assim, obrigada. Ai, gente, não, mas é muito bacana, assim, esse reconhecimento, sabe, Gabi? É porque você é uma excelente profissional. E assim, eu, por exemplo, eu amo quando meu filho é bem cuidado nas terapias, sabe? A gente sente isso, né? Eu, assim, eu já cheguei em várias clínicas, assim, e quando eu vejo que a terapeuta olha meio torto pra gente, filha, já vejo que não vai dar certo. Então, quando a gente chega na clínica e vê Gabi toda amor, não dá, gente. É maravilhoso. A gente sente a empatia, né? E é isso que a gente tem que procurar nos profissionais, né, pais? A gente tem que procurar profissionais assim que têm empatia para os nossos filhos, né? Que passem isso pra gente, essa segurança, né? Que eu acho que é o que a gente precisa, né? E não só assim, por exemplo, eu já cheguei em clínicas, porque a gente já passou de tudo, né, Gabi, na vida. Então eu já cheguei em clínicas, por exemplo, que o profissional levava o iô para a salinha, depois me devolvia e não dizia o que eu tinha que fazer em casa, não dizia o que tinha acontecido.
E a gente, nós pais, a gente precisa desse feedback. O que que a gente pode melhorar, né? E eu acho que isso é o que você faz de melhor, assim, você dá a direção pra gente, o que Lá na fazer. clínica, eu falo para as meninas nas nossas reuniões que o nosso cliente, primeiro, não são os pais, é a própria criança, né? É a própria criança. Tudo lá na clínica existe, funciona, foi comprado, foi planejado para as crianças. Não existe isso de a criança não pode usar isso, não pode usar aquilo. É claro que ali não são só brinquedos, são, né, equipamentos de trabalho, mas assim, é das crianças e para as crianças. E as nossas crianças, primeiramente. Depois a gente tem ali, né, às vezes os familiares que também vão com irmãos e tal. Mas, primeiramente, o nosso cliente principal é a criança. E nós somos responsáveis por essa criança na sua questão moral, ética, física, por 1 hora ou mais em que eu estiver com essa criança. Isso é muito sério, né? Então, eu não preciso da mãe me olhando no meu atendimento para eu saber que eu tenho que tratar aquela criança bem, né? Para eu saber que eu tenho que me dedicar, que naquele momento que eu tô atendendo, eu não tô ali preocupada com outras coisas. Embora às vezes a gente tenha algumas, né? Eu aqui, além de atender, eu administro a clínica. Então, às vezes eu preciso sair para resolver alguma coisa, tal. Mas assim, a gente tá ali para a criança. Meu primeiro patrãozinho é a criança que está comigo. Em segundo momento, vai entrar a família. Não existe acesso restrito para as mães. É claro que, às vezes, a presença das mães na terapia, principalmente nos casos comportamentais, como o IO, por exemplo, sua presença vai atrapalhar bastante. Né? Ele Mas muda o comportamento, né? Muda total. Agora, se a mãe disser para mim, não, eu quero participar, eu quero entrar, eu tô com uma criança que, geralmente, né, em alguns casos, não é verbal, não sabe se defender sozinho, a mãe tem total direito, né? Então, assim, é assim que funciona, é exatamente assim que funciona, né? Então, a gente tem que ter esse respeito, sim, pelas crianças, né? Em segundo lugar, a gente tem isso pela mãe. Então, se eu tenho, às vezes, nojo de uma criança que baba, ou eu tenho dificuldades em trocar uma fralda, eu acho que eu não tô na profissão Na certa. profissão errada. Então, a gente tem que, sim, respeitar A a criança. pessoa não está na profissão certa, é isso mesmo. Então, a gente tem que mostrar para a mãe que a gente quer, porque a minha motivação, Priscila, a gente trabalha por dinheiro. Claro, a gente tem que ter a questão financeira também, a gente recebe, a gente cobra por isso. Certeza. Quem me conhece a fundo sabe que não é o que me motiva, né? De verdade, não é o que me motiva. A gente precisa cobrar, a gente precisa pensar nessa parte. Ter uma clínica tem muita despesa, mas os pais, cada um sabe aquela parte em que a clínica já lhe foi útil nessas questões, né? Mas o que me motiva é eu pegar uma criança e ver que ela está fazendo alguma coisa que ela não fazia, né? É a gente saber que ela está conseguindo brincar, que ela está sendo inserida em outra coisa. Então, esse feedback das mães é exatamente por isso. Porque a mesma ansiedade que elas têm de fazer da criança melhorar, a gente também tem. Só que os pais, eles são leigos. Eles não sabem como chegar lá. Então, a gente funciona como um farol. Sabe? Assim, eu até gosto muito daquela música da Aline Barros, né? A gente como um farol que brilha à noite, né? Ponte sobre as águas, uma flecha que acerta o alvo. Vamos, né, colocar isso, dadas as devidas proporções na nossa vida. É isso que a gente faz. A gente precisa dar um caminho, porque o pai chega, ele tem que pôr a criança em pé, ele tem que trabalhar o equilíbrio, a criança tem que comer e não come, a criança tem que falar e não fala. Eles chegam assim, com muita demanda, com uma bagunça na cabeça deles. E aí eles querem fazer tudo ao mesmo tempo que não dão conta de fazer muitas coisas, né? É muita então, a gente precisa coisa. falar, olha, calma, vamos por aqui. Eu gosto muito de fazer isso com os pais. Os pais que estão aqui sabem disso. A gente faz reunião e fala, olha, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Ai, o que eu tenho que fazer em casa? É isso aqui. Eu falo, olha, você vai colocar de pé no parapódio. Você vai apresentar esses brinquedos. A gente dá poucas coisas. E aí a gente vai trilhando um caminho. Porque a ansiedade só atrapalha, né? Não adianta ter ansiedade. E aí a gente vai conseguindo guiar os pais por esse caminho, né? Já com a nossa experiência, já sabendo o que a gente espera, né? A gente trabalha muito contra o tempo na reabilitação infantil.
Porque uma criança mais velha, com uma maturidade cerebral, a gente sabe que é mais difícil de tratar. E a gente sabe que o tempo é muito cruel do ponto de vista motor, né? As crianças ficam atrofiadas rapidamente, então a gente trabalha contra o tempo. O tempo é nosso principal inimigo, né? Então não tem tempo para perder. O nosso tempo não é para ficar com picuinha, com problema, o nosso tempo é para correr e entregar Vamos para trabalhar. É melhor, isso mesmo. exatamente. Ó, aqui, ó, o último recadinho aqui, acho que é Midiane, né? Ó, o Lidiane, Gabriel, Midiane. O Gabriel já passou em clínicas onde o único interesse era o retorno financeiro. E eu já passei também, Midiane. Infelizmente, existem esses lugares. como a gente sabe que esse é um mundo caro, a gente sabe que pode dar um retorno muito grande, né? Como tudo, a gente tem pessoas que vão pelo dinheiro, né? Como eu falei, a gente também trabalha, né, visando lucros, obviamente. A gente precisa manter as coisas funcionando. Mas se fosse a principal motivação, não dá, porque é um trabalho cansativo, né? É gostoso trabalhar com criança, mas pensa, Priscila, eu atendo das 8, né? Geralmente 9, mas a maioria dos dias eu entro às 8, das 8 às 18, né? Agora fazendo pós-operatório em São Paulo, eu preciso sair mais cedo, ir para São Paulo. É cansativo, né? Porque a criança que chega às 8, ela chega com uma Sim, energia para brincar. A criança que chega às 5, ela chega com a mesma energia, né? E aí eu tenho que saber as musiquinhas de cada criança, eu tenho que saber o brinquedo de cada criança, eu tenho que me dedicar para aquela criança, eu tenho que lidar com as demandas dos pais, das famílias que são ansiosas, que querem resultado, que querem saber o que sim, fazer. Meu, tem dias que a gente está esgotado, sim. né? Cansados, como todo trabalho, né? Não tô dizendo que o meu é especial, é mais ou menos, mas assim, é muito cansativo. E eu trabalho com o corpo, né? É pegar a criança, é Sim. pendurar a criança, é tirar a criança e bota na cadeira e chuta a bola e pega no pé, né? Tem crianças muito pesadas, muito pesadas. As nossas crianças só crescem, elas não diminuem, né? Então você vê, eu comecei com o Rafinha com 2 meses e meio. Agora o Já Rafa tá tem com. 6 anos, É. né? Eles só crescem, né? E aí, né? O que a gente faz? Tem que pegar, tem que segurar. Então é bem cansativo mesmo. Ai, Gabi, já tá acabando a nossa live, meu É, Deus! passa rápido, Não, a né? gente vai ter que marcar outra pra gente falar mais e tudo, porque, igual a Cíntia, preciso marcar outra com a Cíntia, porque é muito assunto, gente, é muito assunto, não dá pra falar em uma live só. Então, ó, eu queria, antes de terminar a live, que você perguntar duas coisas ainda pra você. Pois não. Eu queria que você deixasse uma dica, mas bem rapidinha aí, para os pais que aí tem as crianças que estão na quarentena ainda, dentro de casa, e não tem muito o que fazer. O que a gente pode fazer assim dentro de casa com as nossas crianças para elas, né, gastarem um pouco de energia? O que a gente pode fazer? Olha, eu acho que uma coisa que organiza muito, agora eu vou falar um pouco mais voltado para o meu público, né? Que organiza muito a vida das mães, das crianças, até do ponto de vista de reabilitação, é você sempre ter uma rotina, né? Eu acho que as crianças precisam sempre ter uma rotina. Então a criança tem que ter o horário de acordar, tem que ter o horário do banho, tem que ter o horário da TV também, né? A gente não Uhum. encontra terapeuta que a criança assista também uma televisão, né? Jogue um pouquinho, contanto que aquilo seja feito em determinados horários. E os pais terem nessa rotina do dia, que já é uma grande loucura, os momentos de estar dedicados aos filhos, né? Lembrem-se que eu estou pensando mais no meu público, são crianças que sozinhas têm dificuldades de brincar, né? Então precisa ter Sim, alguém para direcionar essas brincadeiras, né? Então, primeira coisa é você ter um momento e um lugar. Então, ter um espacinho na sua casa, com tatame no chão, com alguns brinquedos que você possa brincar com a criança ali, né? Todas as brincadeiras que envolvem um planejamento, uma sequência e o efetivo mão na massa,
são coisas que eu acho muito legais. Então, por exemplo, vai fazer um bolo junto, que você coloque ali a criança, seja em pé na cadeira, no parapódio, mas mostre para ela a sequência, vamos pôr o ovo, vamos pôr a massa, deixa a criança mexer, deixa ela pegar, aí bota no forno, ela vai entender questões de espera, de horário, né? São brincadeiras que a gente pode fazer. Fazer circuitos em casa também com a criança. Então, vamos subir cadeira, descer cadeira, passar por baixo de cadeira, vamos pendurar bexiga, vamos nomear cores, vamos parear objetos, né? Tem muita coisa em casa que dá pra gente fazer. A questão é você ter um tempo dedicado para isso, né? Sim. E a questão da rotina tira um pouco a ansiedade da criança, ela já vai saber tudo que vai acontecer com ela, né? Isso é muito importante para regular o tempo da criança. Então, essas atividades, eu acho que são atividades bacanas que dá pra gente fazer. Tudo que envolve manual, pintar. Uma criança é capaz de ficar horas, gente, numa única atividade, se aquilo for realmente engajar ela, né? Então, oferecer um monte de brinquedo que faz barulho, que não é às vezes a solução. Ou deixar num celular, não é a solução. Sim. Agora, um brinquedo que trabalha um pouco mais a engenhosidade, que tem um sequenciamento, ou você inventar, né? Pega uma caixa para passar um objeto para outra caixa. Coisas muito simples dá para a gente fazer, né? Trabalha raciocínio, trabalha concentração, trabalha, né, aspectos motores também. Então, acho que é isso que dá para a gente pensar nesse momento que está sendo tão difícil de ficar e manter as crianças interessadas em alguma coisa, né? Sim. Ai, amei a dica, Gabi! E ó, última dica agora que a Gabi vai dar pra gente. Faltando aí 4 minutinhos para acabar a nossa live. Eu queria que você deixasse um recado especial aqui para os nossos pais do Amor Especial, para quem acompanhou aqui a nossa live. Deixa um recado bem especial pra gente, Gabi. Olha, eu já sabia que você ia pedir isso, mas assim, não dá pra gente. Não tem um roteiro, né? Não dá para pensar em palavras, assim, né? A única coisa que eu acho que eu posso dizer, né, como alguém que está na mesma caminhada que vocês, obviamente que é em outro papel, né? Não é um papel menos importante, mas é óbvio que a gente não tem, né? Não somos os pais nesse momento, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é assim: acreditem sempre no filho de vocês, né? Não compare nunca o seu filho com outro. Não compare nunca o que ele está fazendo com o que outra criança está fazendo. Eu acho que é muito importante a gente, vocês enquanto pais, eu vou dizer a gente porque eu me sinto um pouco mãe dessas crianças, né? A gente comparar sempre a criança com ela mesma. Então, quem era o Iô há um ano atrás? Quem é o Iô hoje? E não quem é o Iô hoje comparado com o autista fulano X, que hoje está fazendo isso, isso e aquilo, e você ainda não atingiu, né? Mas o meu filho ainda não alcançou. Então, assim, a gente nunca compara. Na verdade, isso não deveria ser em âmbito nenhum. Um ser humano nunca deveria ser comparado com outro ser humano, né? Então, acreditem e valorizem cada etapa do filho de vocês. E muito mais importante que tudo isso, não existe um ponto de chegada, né? Não existe assim, o meu filho só vai servir se ele andar, ele só vai servir se ele falar. Não existe um ponto de chegada, existe uma caminhada e a gente vai ter que ser feliz durante a caminhada, porque atingir ou não determinados objetivos já não está nas nossas mãos, né? Então coloquem nas mãos de Deus e tenham sempre um pensamento: o meu filho, ele é projeto de Deus. Não existe a ausência de Deus na vida do meu filho porque ele veio diferente ou especial. Porque a gente vê muitas vezes pessoas sendo instruídas: mas tem que fazer uma campanha, mas o seu filho não sei o quê, tem que levar para fazer não sei o quê, espiritual, tal. Isso dá a ideia de que o filho de vocês foi errado, veio errado, ou Deus falhou, ou ele não completou a obra, e não é verdade. Cada criança que entra na clínica, cada criança que está no lar de vocês, cada filho especial que vocês têm, foi planejado por Deus, sim. Não existe a ausência de um Deus todo-poderoso, não existe a felicidade de um Deus para o seu filho ser assim. E se Deus quiser, ele pode curar, sim, é o que a gente quer, por isso que eu trabalho. Mas a gente também sabe que existe a felicidade, a vida e as mãos de Deus nessa criança. Para mim, nada reflete mais a presença de Deus do que cada criança que tem lá na clínica. Amei, Gabi!
Ó, quem quiser saber mais sobre a Gabi, curta aí o Instagram dela. Não, ft.gabi Isso, e @ Clínica Escalada Terapêutica. isso é da nossa. Sigam o grupo de paz, amor especial e um grande beijo, gente. Priscila, obrigada. Obrigada. Um ótimo fim de semana. Beijo. Beijo, gente.